Olá, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que a graça e a paz de Jesus envolva a sua vida e que nesta noite você possa ouvir Ele. Eu costumo dizer que você possa ouvir não o que você quer ouvir, mas o que eu e você precisamos ouvir para nos assemelharmos e crescermos no entendimento de Jesus. Antes de nós irmos para o texto, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse, divulgasse e nos ajudar a compartilhar o Evangelho de Jesus na divulgação do canal. Hoje nós vamos refletir na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18, que diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. No que você tem medo? Comece a pensar. Qual é o medo que diante de uma situação ela te amedronta? Qual que é? Puxa aí na sua memória o que te deixa amedrontado. Nós precisamos pensar que o medo ele é como qualquer dos sentimentos, é natural nós sentirmos medo. O grande desafio é nós não permitirmos que o medo desenvolva um pânico. Nós vamos falar um pouco mais do que o medo, a importância do medo. Agora, quando o medo ele me trava, ele me impede de caminhar, me impede de prosseguir em fazer o que eu fui chamado para fazer o que eu preciso fazer, aí não é algo bom. Se o medo te paralisou, ele já não é mais medo, já é pânico. Então, agora, negar o medo não é bom. Por quê? Quando eu nego o medo que eu estou sentindo, eu estou negando a mim mesmo e negando a realidade que eu estou vivendo. Não é algo bom para a nossa caminhada espiritual. Nesse texto aqui que nós lemos, o tema central deste texto de 1 João é medo e amor. O medo e o amor. O amor, ele é uma pessoa. Deus é amor. Agora, o contrário do amor, aqui do texto, é o medo, que é sempre um sentimento. Você já percebeu que o medo que nós temos, geralmente, em si mesmo, nós parece que colocamos adereços no medo, como se a realidade que eu estou vivendo é sempre muito maior do que realmente a realidade é? Por quê? Porque nós damos crédito para o medo. Poxa, o que eu estou sentindo é muito grande. E o que eu preciso fazer? É começar a pensar. Por que é que eu estou sentindo este medo? Por qual motivo? E nesse sentido é importante nós usarmos a razão, olharmos para a realidade como realmente ela é e apenas agir conforme a realidade está me dizendo. Não é verdade? Agora, eu gostaria que você pensasse, eu estou diante de uma situação, de uma realidade, e eu estou com medo, eu e você estamos com medo. O que eu faço? A primeira lição que nós aprendemos é: faça o que precisa ser feito mesmo com medo. Faça o que tem que ser feito mesmo com medo. Por quê? Porque o medo ele precisa ser usado com um bom espírito. O medo ele faz eu olhar a realidade, começar a ponderar, começar a refletir sobre a realidade que eu estou vendo e vivendo e permitir que o medo ele me oriente. Poxa, não é bom pisar desse lado, eu vou pisar do outro lado. Se o medo que eu estou sentindo é por causa daquilo, então eu vou fazer diferente.
Perceba que o medo ele me dá acende uma luz vermelha diante da realidade. Então, sendo assim, sendo o medo um orientador, vamos pensar assim, eu preciso decidir fazer o que eu preciso fazer, mesmo diante do medo. Há um filme bem antigo, assim, chamado, se eu não me engano, do Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida. E tem uma situação que ele está diante de um abismo e ele está com um mapa nas mãos e o mapa diz, siga, mas a realidade é que não tinha nada para ele pisar. Mas o mapa diz, siga. E conforme ele foi pisando no vazio, ele foi caminhando. Conforme ele foi pisando no nada, ele foi tendo firmeza. Ou seja, quando nós temos convicção de que o medo ele é sempre inferior à presença da graça do Senhor Jesus em nossa vida, nós vamos pisando no vazio e vamos tendo firmeza. Mas não vamos tendo firmeza porque estamos pisando em chão firme. Vamos tendo firmeza porque nós sabemos em quem nós temos crido, que é no Senhor Jesus. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com o texto. Se eu estou com medo, o amor, a graça, a presença de Jesus é maior do que todo medo. Gente, viver pela fé não é ter a certeza de que eu não vou ter medo. Viver pela fé é ter a certeza que o Senhor Jesus estará comigo, mesmo que eu estiver com medo. Não coloque a graça de Deus sendo menor do que os medos que você tem. A graça é a presença do Senhor Jesus, é a realidade dele em mim, apesar de tantos medos que eu vou ter na minha vida. Por isso que, quando o texto ele diz que no amor não existe medo, este no amor é na realidade da presença do Senhor Jesus. Com medo, chorando, desesperado, se sentindo inseguro, se sentindo amedrontado, a graça, a presença do Senhor Jesus é maior do que todo medo. E o que eu faço quando eu estou diante de um medo? Vá, siga, prossiga, persevere, insista diante do medo que você está sentindo. Lembrando que medo é só um sentimento, não é uma realidade. Tá bom? Quero deixar essa palavra para você e que nós possamos caminhar, mesmo com medo, mas com a certeza da presença de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela sua palavra, porque o medo é sempre menor do que a sua presença. Qualquer realidade, Senhor, que estamos vivendo, estaremos vivendo e enfrentando, é sempre menor do que a sua presença. Porque o Senhor ressuscitou dos mortos, saiu do túmulo, o túmulo vazio está. Por isso nós podemos confiar absolutamente na sua presença. Como diz o salmista, porque a sua graça é melhor do que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Por isso, Senhor, nos abençoe, nos ajude a caminhar em fé na sua presença. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, as nossas mentes e os nossos corações. Oramos pela vida da Emily, Senhor, da Eliane, que o Senhor esteja revertendo, intervendo, Senhor, na realidade que ela está vivendo. Que o Senhor esteja abençoando com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que o amor de Deus, a graça de Jesus e que o consolo do Espírito esteja e seja na sua vida nessa semana, tá bom? Lembrando que uma vida simplesmente simples é desta maneira que o Senhor deseja que vivamos, tá bom? Deus abençoe e até mais.